Bom dia, pessoal do YouTube. Aqui é o pastor Leonardo Alves Rosa, mais uma vez pelo canal do YouTube, para levar os senhores a palavra de Deus. A palavra de Deus desta vez está na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 2, versículo 21. Eu vou estar lendo. Você que ensina aos outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? A nossa integridade no ensino, a nossa integridade nos 10 mandamentos de Deus, quando diz que não devemos roubar, que devemos ensinar a outra pessoa a andar no caminho reto, no caminho da justiça, está na integridade da pessoa como uma pessoa humana e também divina. Porque não deve o homem se apegar às coisas do mundo. Não pode deixar que os desejos da carne tomem conta dele. Não pode agir por contendas, pois se ele age por contendas pelos desejos da carne, uma hora vai ceder ao roubo, uma hora vai ceder ao crime. Portanto, não se contamine. Não deixe que o inimigo tenha lugar na vida de vocês. Hajam sempre com justiça. Hajam sempre com integridade. Hajam sempre na retidão. Hajam sempre na lei de Deus. Procure a justificação na palavra e entenderão que não devem roubar. Procure a palavra de Deus, busque ela e vivam a palavra. Mas nunca vivam o que diz a regra do mundo, ou seja, desejo, prostituição, calúnia, difamação, mentira, inveja, gula. Vivam a palavra como se nunca tivessem vivido antes qualquer palavra. Coloque ela no coração, escreva no seu coração. Mas nunca cedam ao roubo. Por que o professor nos ensina que não se deve roubar? Por que ele nos ensina suas palavras, suas doutrinas? Mas ele mesmo não age por hipocrisia, desta maneira. Por hipocrisia. Será que Deus é indiferente conosco? Será que devemos agir de modo desordenado? Será que a lei de Deus não é clara para todos nós? Será que a pressão do dia a dia nos levará a tamanho pecado contra Deus, contra o nosso próximo, contra o patrimônio do nosso próximo? Será que era isso o que Deus queria para todos nós? Ver uma humanidade corrompida, uma humanidade indigesta, errada, errônea, sem princípio, sem moral? Será que era essa a verdade que Deus tinha para todos nós? Ou será que a verdade está naquela justificação perfeita que vem de Deus quando Ele diz que não devemos roubar? E provando inocência diz na palavra de Deus que não roubou. Pois isso foi algo dado, pois isso foi algo adquirido, pois isso foi algo comprado. Onde o homem não existe e não deve agir
segundo o roubo. Não deve agir segundo a semelhança do que diz a regra do mundo. Não deve agir como agiu Adão e Eva, pecando. Não deve agir como agiu Caim, matando, pois todas essas coisas levam a um ato do crime, um ato do roubo. Isso é roubo, isso é crime. E não deve ser praticado por nenhum dos nossos fiéis. A promessa da vida eterna está naquele que é puro, está no limpo de espírito, está naquele que é leal, no que tem sua realeza, e não naquele que precisa ser purificado, precisa ser santificado. Mas é claro, Deus nos veio dizer, deu seu Filho para salvar todo aquele pecador. E quando Jesus foi crucificado naquela cruz, no madeiro, do lado de 2 ladrões, e o que ele ainda disse para os ladrões? Amanhã mesmo estarão comigo no paraíso, no reino dos céus. A nova Jerusalém não deve ser feita de roubo. O anticristo não pode fazer isso com a igreja. Se caso ele faz, todos nós seremos danificados e por isso vem o fim do mundo. A pressão do dia a dia, o caos, o trabalho, também não devem levar o homem ao roubo, o homem a ensinar coisas vãs. Se aquele que rouba em sua pequena integridade resolver voltar do seu caminho de roubo e aceitar a palavra de Deus, amém. Alma ganha. Mas se ele insiste em querer o seu roubo, certamente a lei da Torá há de aniquilá-lo, vai matá-lo. A lei do homem o matará. Mas se de fato existe uma promessa, mas se de fato existe uma lei perita, mas se de fato existe a palavra de Deus, como Paulo diz, para que o homem ensine e não venha a roubar, e não venha a cometer qualquer destas condições de crimes, deve ele de fato entender que existe um Deus poderoso, que existe um Deus galardoador, que existe um Deus na face da terra que lhe protege de todo mal, dia e noite, e que não existe nele nada que ele não possa saber demais. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é omnibenevolente, cheio de amor leal, justo, e não quer levar você ao caminho do crime, e não quer levar você ao caminho do pecado, e não quer levar você ao caminho do roubo, mas mostrar a você que a palavra dele permanece para todo sempre, e é justificativa, e é santificadora, e é purificadora de todo mal, do qual o homem nem ousa saber as suas consequências. Então, amém. E graças a Deus.